Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de estudo da Palavra de Deus, de oração pela família, como estamos fazendo durante todo esse mês de agosto, às quartas-feiras. Queremos dar as boas-vindas também aos queridos amigos que aceitaram o convite e vieram pela primeira vez para o programa. Sejam todos muito bem-vindos e que esses momentos que vamos passar juntos possam ser enriquecedores, ajudem-nos nos nossos relacionamentos, porque estamos estudando durante todo o mês de agosto a vontade de Deus de nos transformar através da família e como Ele pode fazer isso. Certamente você poderá ser beneficiado. Para você que nos assiste através da internet, nós queremos também cumprimentá-lo, dizer que você pode apanhar a sua Bíblia, um papel e uma caneta, porque algumas dicas importantes vão ser dadas nessa noite, que poderão, sem dúvida, se assim abrirmos o coração a Deus, poderão revolucionar a nossa vida, a nossa família, porque esse é o plano de Deus. Eu sei que alguns vieram diretamente do trabalho, alguns vieram depois de um dia cheio de muitas atividades, e eu quero dizer a você que você fez uma escolha muito boa, estar nesse ambiente onde pessoas, famílias, casais se reúnem para discutirem e aprenderem sobre Deus. Essa é uma escolha realmente muito importante. Hoje, seguindo a nossa série, nós vamos falar diretamente aos casais, mas você que veio sozinho, não fique triste, tome nota aí das ideias, eu tenho certeza que elas serão úteis ou para você agora, ou para você no futuro, ou para alguém que você conhece, de modo que não será perdido o tempo que você vai estar, então, aprendendo sobre a palavra de Deus. Nós perceberemos hoje que há um plano divino, um programa de Deus para o estabelecimento de casamentos fortes, blindados, uma receita para um casamento durar 100 anos. 100 anos, exatamente isso que você ouviu. E quem desejar uma cópia das dicas que vão aparecer na tela em algum momento, poderão então solicitar a porta para nós enviarmos, dar o seu endereço para que nós possamos enviar. Como uma planta, um casal quando se une, se encontra, como uma planta, assim nasce também o amor. O amor, quando nasce no coração, é porque encontrou um solo fértil. Quantas histórias lindas poderiam ser contadas nessa noite, se nós aqui dessemos a oportunidade de todos contarem as suas próprias histórias, como foi que se encontraram, por que foi que se escolheram. E eu gostaria que você tentasse lembrar agora do dia em que você tomou a decisão de ficar com a pessoa que você se casou. Que motivação você teve? E nessa noite, ao relembrar dos nossos próprios relacionamentos, talvez nós nos lembremos de alguns compromissos e vamos aprendendo através da Bíblia também as dicas que Deus nos dá para todos nós podermos fazer bodas de Jequitibá. Eu não sei se você sabe, mas bodas de Jequitibá são as bodas que são comemoradas quando um casal completa 100 anos de casados. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer ninguém que tenha vivido tanto tempo para essa celebração. Mas esta é a proposta do programa de hoje, que você então conheça as dicas de Deus para que suas bodas também possam ser celebradas aos 100 anos de casado. Creio que isso é muito importante e por isso que nós devemos prestar muita atenção agora. Desde a semana passada, como disse, nós estamos aprendendo segredos de família, como Deus pode nos salvar através então dos nossos relacionamentos. E hoje é o dia 12 de agosto de 2015, por isso se alguém estiver anotando ou um historiador quiser escrever sobre a nossa história daqui a algum tempo, vai precisar escrever também que aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, muitos casais vieram e certamente aqui muitas histórias poderão recomeçar, porque esta é a boa notícia da palavra de Deus, porque através das instruções de Deus, muitas histórias podem começar e muitas outras podem recomeçar. Outro dia li de um jornalista que falou dos seus muitos casamentos que já teve, todos eles com a mesma esposa. E ele disse, afirmou na sua frase, no seu texto, que a sua esposa teve que casar muito mais vezes do que ele. Já teve que casar com ele outras tantas vezes. Assim também nós vamos aprender esses segredos de Deus, onde as famílias podem encontrar forças para ficarem mais sólidas. Eu não sei se você pensou nisso. Você que aceitou o nosso convite, se você é um
pai de um aluno do colégio adventista, e recebeu apenas um bilhete dizendo que aqui haveria uma reunião para estudo da Bíblia e oração pelas famílias. Pode ser que você não tenha pensado nisso, mas esse é um local onde um grupo se reúne todas as quartas-feiras, aos sábados, aos domingos, para juntos crescerem nos seus relacionamentos horizontais, com seu semelhante, e também vertical com Deus, aprendendo cada dia dele, e você é nosso convidado para continuar assistindo a nossa programação. Muito bem, então eu tenho que dar as boas-vindas para os casais que estão aqui hoje. Eu gostaria que você se manifestasse, você que veio e que já é casado. Eu posso ver as mãos, por favor? Muito bem. Estando aqui ou não com o seu cônjuge, a mensagem é para você. Você que não é casado ou não está casado nesse momento, também fique muito atento, porque coisas bonitas podem acontecer quando abrimos o coração ao Senhor Jesus. Sabem, na esfera individual, considerando a nossa existência, nada abaixo de Deus exerce tão poderosa influência na vida de um ser humano como o seu casamento. Eu vou repetir. Abaixo de Deus, aqui na esfera humana, nada exerce tamanha influência na vida de uma pessoa como o casamento. A instituição do casamento, ela foi honrada por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê na Bíblia que ele assistiu, uma das primeiras aparições públicas do seu ministério, foi assistir a uma cena, a uma cerimônia de bodas na cidade de Caná, na Galileia. Você percebe a importância, a honra que Jesus deu ao casamento, e também percebemos os seus ensinos, porque quando ele compara o relacionamento que ele quer ter conosco como igreja, ele diz que nós somos o quê? A noiva, e ele é o noivo. Aqui há também uma figura do casamento para nos lembrar a importância que Deus dá ao relacionamento também conjugal. Ao instituir o casamento, no princípio da história humana, Deus, ele disse, por isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, na sua Bíblia, você pode acompanhar. Ele disse, por isso deixará também o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O plano de Deus estabelece a monogamia, não a poligamia, quer seja ela legalizada ou clandestina. O homem, segundo o programa de Deus, para a sua felicidade, precisa ter uma só mulher e a mulher um só marido. Numa experiência recente que eu e a minha família tivemos, conversando com alguns muçulmanos num país muçulmano, interessante que nós tínhamos a curiosidade e perguntávamos sempre, é verdade que aqui vocês podem casar com mais de uma mulher? E eles respondiam sim, mas o semblante deles dizia alguma coisa. E quando você perguntava mais alguma coisa a respeito, eles diziam, mas isso não é bom. Até mesmo onde isso é legitimado pelas leis do país ou da religião, as pessoas conscientes sabem que o programa ideal Deus estabeleceu de um homem para uma mulher. Todo outro tipo de ajuntamento não foi programa divino, não é o que estabelece a Bíblia como o caminho mais curto para a felicidade nos relacionamentos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele escreveu uma carta aos cristãos da cidade de Corinto, e ela foi lida e repetida desde então, e tem conselhos valiosíssimos para nós. Como toda a Escritura é inspirada por Deus, 1 Coríntios 7, versículo 2, deveria ser lido com muita atenção. Ali o apóstolo, inspirado por Deus, diz, cada um tenha a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Esse é o programa de Deus. No plano de Deus, a união do casamento é indissolúvel. No programa de Deus, não há arranjos para outro jeito de lidar com essa questão. É verdade que, por causa da dureza do coração do ser humano, então Deus precisou dar outras orientações que seguem quando a família fracassa. Mas o programa de Deus é de um casamento indissolúvel. E em Mateus 19, versículo 6, nós lemos sobre isso, que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu gostaria de que você pensasse agora no casamento e no seu próprio casamento, como se ele fosse uma planta. O casamento como uma planta, isso vai ajudar você a entender um pouquinho mais o programa de Deus. Abra também a sua Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, onde nós encontramos uma referência especial
a vida humana, o programa de Deus, e eu entendo que poderia muito bem ser aplicado aos casamentos. Jeremias capítulo 17. Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento e ele escreveu 2 livros. No livro chamado Jeremias, capítulo 17, verso 7, nós lemos: Bendito o homem, na sua tradução pode ser que diga, feliz o homem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Vocês percebem? Eu pensei numa imagem que pudesse fixar na mente de vocês nessa noite o conceito de amor que Deus tem. E eu me lembrei desse texto inspirado do profeta Jeremias. Esse profeta ele viveu no 6º século antes de Cristo, e ele escreveu a sua mensagem em forma de advertência ao povo de Deus, que muitas vezes havia abandonado o relacionamento com o Deus verdadeiro, o Senhor amado, o noivo da igreja, amando mais a outros deuses e outras coisas, no lugar do verdadeiro Deus. E eu escolhi esse texto, porque eu acho que uma história de amor, um casamento, se parece muito com o processo de plantio, regadio, cuidados e atenção que uma planta precisa para poder crescer saudável. Percebam que a receita de Deus através de Jeremias para que os casamentos, os relacionamentos ou a vida seja feliz é a confiança em Deus. O que garante vida e frescor à existência. Pessoas que confiam em Deus são mais felizes. Como uma planta que tem as suas necessidades perfeitamente supridas quando ela tem as suas raízes lá perto do ribeiro e buscam água na fonte. As expressões que nós lemos, quando vem o calor, não tem medo, ou as folhas ficam sempre verdes, continua dando frutos, diz no final do texto que lemos, me parece indicar também o ideal de Deus para todos os casamentos que aqui estão representados por vocês nessa noite. E então eu pensei que deveria ilustrar isso com uma coisa viva, e eu trouxe essa pequena árvore na bandeja. Aliás, esse é o sentido da palavra bonsai, é árvore na bandeja. Para ser honesto com vocês, isso não é um bonsai ainda. Um bonsai só é bonsai depois de 7 anos de vida na bandeja. Esse aqui é um pré-bonsai. Enquanto ele não tiver 7 anos, ele ainda não pode ter esse nome. Mas um bonsai é uma planta adulta, e uma planta adulta que vive numa bandeja. Vejam, eu imaginei que talvez se eu viesse para o culto com um filhote de animal de estimação, eu poderia explicar para você que num relacionamento do ser humano com o animal é preciso cuidados intencionais e claros e definidos e sistemáticos, e talvez você entendesse isso que a Bíblia está dizendo a respeito dos casamentos. Eu cheguei a pensar em executar uma receita de bolo aqui, ao final do culto isso estar pronto, mas depois pensei melhor, essa não é uma habilidade que eu tenha, então achei que isso poderia não dar a ideia completa daquilo que eu estou tentando dizer. Mas aqui está um bonsai, ou um pré-bonsai. Eu quero que vocês imaginem que ele já é um bonsai, porque é isso que ele vai ser. Eu estava vagueando pelas ruas da cidade outro dia e vi no estabelecimento e achei que poderia trazer para que pudesse ilustrar isso. Na verdade, esse é da minha filha e já habita lá o ambiente da casa. Vejam, eu não sei se você sabe, mas para cuidar de um bonsai, para que ele viva, você precisa ter um cuidado sistemático. Um bonsai pode acompanhar a vida de uma pessoa, aliás, toda a existência de uma pessoa, porque ele pode durar até 100 anos. Grandes sonhos na bandeja. Como eu disse, esse é o significado da palavra, e aqui nós vamos aprender os segredos da vida longa. O que é que faz essa planta viver? O que você acha que faz ela permanecer verde? O que faz uma planta como esta crescer saudável, permanecer viva ao longo dos anos? Eu diria que isso é muito parecido com o amor no casamento. O amor no casamento pode crescer, mas pode crescer se estiver vivo. Organismos vivos, eles crescem, e crescem quase que naturalmente, sem que precise
muitas coisas sofisticadas ou fora do comum. Na verdade, você que tem uma planta em casa e você quer que ela cresça, eu tenho certeza que você não para perto dela todos os dias e dá ordens para que ela cresça. Não é necessário fazer isso e tampouco isso seria eficiente. Mandar a planta crescer não vai fazer nenhuma diferença. Na verdade, não precisa muita coisa para uma planta crescer. Organismos vivos crescem naturalmente, se eles estiverem vivos e se as condições mínimas forem preservadas para que ele cresça, permaneça vivo. Eu sei que existem bonitas plantas que não são vivas e que a uma certa distância elas podem até enganar e parecerem que são de verdade. Mas há uma certa frustração quando nós chegamos perto das flores de plástico. Elas não exalam perfume, elas não são vivas, elas não comunicam vida. Assim também existem relacionamentos que podem parecer à distância que são muito bonitos. Eles podem parecer vivos, eles podem até levar algumas pessoas a admirar. Assim como nós admiramos quando o vemos numa tela ou na literatura ou na tela da TV, num programa que assistimos, mas não são de verdade. Os relacionamentos de verdade, assim como os organismos vivos, eles precisam de condições para permanecerem vivos. Vocês poderão fazer o casamento de vocês crescer, criando então esse ambiente adequado para o desenvolvimento, e isso me remete a um segredo, e eu listei alguns segredos do cuidado com um bonsai, que podem muito bem ser aplicados à vida do casal. Isso me remete então para o primeiro segredo para que um casamento aconteça e permaneça vivo. E o primeiro segredo tem a ver com o ambiente. Se você estiver pensando num bonsai, você vai entender que essa planta que está aqui sobre a mesa, ela é característica do ambiente exterior. Pode acontecer em habitat diverso. Prefere lugares ensolarados. Os exemplares devem ser cuidados e protegidos do excesso de calor. Não temem o vento e se adaptam a todo tipo de solo, porém, se esse solo for bem drenado. Os bonsais mais comuns que você vai ver nas gravuras por aí, são da espécie junípero, se bem que qualquer planta como esta, cerejeira, pode ser um bonsai. Eu pensei num junípero porque ele tem, você vai encontrá-lo em muitos lugares, e toda vez que você encontrar um bonsai, talvez você se lembre do seu próprio casamento. Assim como os juníperos, então, o amor cresce bem em ambientes diversos, mas tem uma restrição, algumas restrições. No verso 8 que nós lemos em Jeremias 17, diz, é como a árvore plantada perto da água. Sabem, nada é mais devastador para um relacionamento do que expô-lo deliberado ou descuidadamente, que no final dá na mesma. Há um ambiente seco, sem palavras constantes de apreço, reconhecimento, motivação e aceitação. Note que o texto bíblico que nós lemos contrasta o ambiente ideal, vocês se lembram do ambiente ideal? Perto da água, lá no verso 6, com o deserto, no verso 7, e depois voltando para o verso 6, você percebe que há um ambiente não ideal, que fala assim, planta do deserto que cresce em terra seca, no chão salgado, onde nada cresce e nada de bom acontece com ele. Então, a vida daquele que tem a sua raiz lá na água, ou de um casamento que cuida do ambiente, é como uma planta, não aquela do deserto, que não tem nada para abastecer e para crescer, encontrar para crescer, mas aquela plantada junto à água. Agora, só para os homens, se as mulheres puderem fechar os ouvidos por um instante, os homens, por favor, os abram bem. Nós, os homens, temos um pequeno defeito, temos qualidades, mas nós temos um pequeno defeito de fabricação e que nós precisamos nos esforçar para modificar. Nós temos uma tendência de achar que com o passar do tempo, tudo vai ser como era antes, se nada for dito ao contrário. Ou seja, se há 25 anos atrás você disse para sua esposa que a ama, alguns imaginam que se não disse nada em contrário nos últimos 25 anos, não há motivos para ela duvidar de que isso permaneça como sempre foi. Isso é natural na cabeça do homem, de achar, ou às vezes por ignorância ou por descuido, esquecer que a planta precisa do ambiente adequado todos os dias. Mas os maridos inteligentes já entenderam que diariamente precisam recriar o ambiente certo para que o seu amor continue
crescendo. Então, se ambos estiverem atentos às necessidades um do outro, antes de se ocuparem com as suas próprias, vão notar que para a saúde do relacionamento, um segundo segredo poderá ajudá-los a dar um passo além. E esse segredo não pode ser esquecido. Esse segredo número 2 é o segredo da adubação. Sabem o que é dito sobre os bonsais? Aplique adubo na primavera e no outono, com intervalo de 2 a 3 semanas. Aumente a última dose do outono para preparar a árvore para o inverno. Pessoas que cultivam bonsais precisam tomar esse cuidado. Pessoas que querem ter casamentos saudáveis também. O bonsai, ele requer cuidados específicos para enfrentar o desafio do frio. Nossa cidade, tirando este ano, é uma cidade onde o frio é presente durante boa parte do ano. Minha esposa está dizendo todos os dias, agradecendo a Deus, ela acha que foi em homenagem a ela, porque nós nos mudamos para Curitiba e o calor veio para cá. Isso é bom. Mas não será sempre assim. Nossa cidade tem essa característica, talvez isso possa nos ajudar, que os relacionamentos também precisam de cuidados nesse aspecto. Sobre o bonsai, percebam que é uma providência indireta que é pedida. Não está dizendo para colocá-lo numa estufa, numa redoma, cobri-lo com alguma lã, não está falando disso. A dica é a adubação adequada, ou seja, fortificada, a planta suportará as intempéries, sozinha, sem que você precise se preocupar com outras coisas. Eu acho que essa dica se aplica perfeitamente ao casamento. Os casais precisam escrever uma agenda de atividades a dois que pretendem realizar. Eu estou dizendo escrever uma agenda não no sentido figurado, eu estou dizendo ir na livraria e comprar um papel e com uma caneta, sentar juntos e escrever uma agenda dos eventos e situações que pretendem viver juntos. Porque a nossa vida ela é tão corrida, a nossa vida é tão cheia, e há tantas pessoas que interagem conosco, que se nós não fizermos uma agenda do casal, outras agendas vão nos ocupar, de tal maneira que nós não teremos tempo para os nossos compromissos em família. Então, a dica para suportar o inverno da relação tem a ver com preparar uma agenda de boas ideias, que podem ser simples e baratas, não precisam ser caras, dispendiosas ou difíceis de realizar. Você vai conseguir, então, preparar a planta para suportar as intempéries do inverno. Vejam que a adubação refere-se a datas, eventos especiais, que às vezes nós esquecemos, mas também existe, eu estou rindo porque acabei de me lembrar de uma, mas também existe, que ficou para trás, mas também existem providências diárias que igualmente não podem ser esquecidas. Eu refiro-me ao que eu chamo da terceira dica, o terceiro segredo, e esse terceiro segredo é regar, é a rega. Regue abundantemente, verificando sempre se a terra absorveu toda a água, para regar outra vez. No verão, borrife-o todos os dias, mais do que no inverno e na primavera. Eu acredito que ninguém, mesmo os que não estão agora num relacionamento conjugal, mas ninguém vai negar o valor do romance no casamento. Porém, nós tendemos a ser mais românticos somente no início da relação. E com o passar do tempo, nos tornamos estranhamente esquecidos, silenciosos quanto a esse assunto, e nada há de mais devastador para a relação do que este silêncio. Eu quero destacar aqui na dica a expressão todos os dias, na dica sobre o bonsai. Pequenos gestos românticos ao longo do dia garantem que tudo vai ser bom naquele dia e naquela noite. Acho que não precisamos, hoje o assunto não precisa ir além nesse aspecto, fica para o nosso próximo encontro, mas não apenas o casal deve se preocupar com isso, não apenas para criar um ambiente específico para a intimidade do casal ao final daquele dia, senão para que no processo esse casamento tenha sabor, tenha alegria, porque o casamento florescerá. Você já tentou comer alguma vez uma comida em que foi esquecido o sal? Se você não tiver proibido pelo médico de comer sal, mas teve que comer assim, você vai se lembrar que essa não foi uma sensação muito boa, muito agradável. Pode ser uma comida de ótima qualidade, uma iguaria deveras apreciada, pode ser que seja um lugar onde o serviço é de excelente qualidade, mas se não tiver sal, é muito frustrante se a comida não for devidamente preparada.
Romance é uma amizade exclusiva, reservada apenas para os dois. Portanto, reservem palavras, olhares, toques, gestos exclusivos, que não são parecidos com gestos que você tem com as outras pessoas. E verão que mesmo nos tempos de falta de chuva, as folhas permanecerão verdes. Há, porém, uma circunstância ou circunstâncias que vão requerer uma intervenção mais decidida em se tratando do casamento. E em se tratando do bonsai, eu estou me referindo a esse aqui, o segredo número 4, que tem a ver com a poda e a limpeza da planta. A dica é, para o bonsai: pode os ramos que crescerem demais, a fim de manter a forma, preferencialmente no fim do inverno. O ideal é pinçar com a mão, para que não fiquem marcas. Sabem, todos os relacionamentos, eles passam por experiências difíceis, todos. O inverno da relação chega para todos os casamentos. E algumas folhas secam. É bem importante estar atento para conversarem sobre algumas coisas que precisarão ser aparadas ou arrancadas. Algumas podem e devem ser cuidadosamente removidas da relação, porque podem pôr em risco a estabilidade do casamento. Estas arestas que me refiro podem se manifestar em forma de vícios, traços de temperamentos, comportamentos. E sabem, essas folhas amareladas precisam ser removidas. Elas representam comportamentos e escolhas que já não deram certo, atitudes que machucam, que ferem, e precisam ser renovados. Somente uma planta ou um relacionamento renovado poderá suportar transplantes. E transplante é o segredo número 5. O processo de transplante deve ser executado antes da primavera, a cada 2 ou 3 anos, podando-se metade das raízes. Utilize terra bem drenada. Ousem mudar. A mudança de vaso, no caso do bonsai, permite refrescar, enriquecer o solo com novos nutrientes e adaptar o recipiente ao desenvolvimento da planta. No relacionamento, no casamento, também existem mudanças que precisam e outras que nós desejamos fazer. Para alguns, a família vai crescer, porque os filhos aparecem, ou pais idosos vêm morar com a família. Para outros, vai diminuir, os filhos vão para o colégio interno, para o IAESC ou para o IAP, para fazer o ensino médio, ou vão se casar e sair de casa. E isso vai mudar profundamente a dinâmica da família. Oportunidades também aparecerão e, lamentavelmente, nem sempre ao mesmo tempo para ambos os cônjuges. E essas oportunidades e desafios no trabalho podem assustar um pouco, um novo sonho acadêmico de um dos dois. As mudanças podem ser muitas. Estudem essas mudanças, adaptem-se. As mudanças podem desestabilizar no começo, mas estejam abertos às mudanças, mesmo que elas não aconteçam no mesmo ritmo para ambos. Se não forem devidamente tratadas, elas podem gerar tensões, e essas tensões levam a problemas graves. Quando eu falo disso, eu me lembro de uma canção cantada geralmente em casamentos que diz que se um lar reflete o que o amor é, então este é o lugar para se viver. E continua a música: e mesmo se questões houver, se há de resolver, pois onde existe o amor, paz há de haver. Por onde houver canções se ouvindo, um sorriso, um sonho lindo, esse é um bom lugar, então, pois existe o amor. O segredo número 6 tem a ver com remover as parasitas. Parasitas podem também aparecer no relacionamento, também em forma de vícios, associações inconvenientes, pessoas que não respeitam a relação podem aparecer, infidelidade ou qualquer outra forma de drenar a energia vital do casamento. Parasitas do relacionamento podem minar as energias, levando finalmente à morte por desnutrição. Bom, as parasitas devem ser retiradas, ou devem ser retiradas outras plantas que concorram com a árvore cultivada. São tolerados apenas alguns elementos decorativos, mas o solo deverá ser livre de parasitas que ponham em risco a nutrição.
Às vezes nós não percebemos o aparecimento dos parasitas ou das parasitas, mas tão logo sejam identificadas, nós temos que fazer esforços conjuntos para deixá-las fora da relação. Em geral, são as mulheres que percebem primeiro a presença de um parasita em potencial. E todos os maridos que aprenderam a dar ouvidos às suas esposas já têm aprendido que o casamento está mais seguro assim. Todas as dicas são muito importantes, mas eu tenho que ir para a última delas. E a última dica para o bonsai, para os cultivadores de bonsai, que se parece muito com relacionamento, é aramar. Para aramar, colocar arame e dar a forma. Faça isso no outono e conserve o arame durante 8 meses aproximadamente. Repita a operação todos os anos até que tenha conseguido dar a forma desejada. Eu não consigo pensar nisso sem relacionar essa dica com uma constante busca por aperfeiçoamento, que isso deve acontecer no nosso relacionamento. O formato desejado do casamento, ele deve ser discutido e deve ser uma escolha consciente, intencional e constante por meio da fixação de valores que determinarão a direção do crescimento. Qual é o formato e a direção que você quer no relacionamento? Eu penso que a vida espiritual do casal, a vida devocional do casal, represente muito bem isso. Começar o dia com Deus e terminá-lo da mesma maneira é o segredo que vai dar a forma do relacionamento. Vai determinar então a direção. Eu não vejo uma maneira melhor. A melhor maneira é através do culto familiar, precisamente o culto familiar pela manhã e antes de dormir. Sejam quais forem as circunstâncias, dia cheio, mau humor, uma briga do casal, nada deveria impedir que fossem diariamente a presença de Deus. E dessa forma é que se poderá dizer do casamento aquilo que está em Jeremias capítulo 17, verso 8, quando não chover, não se preocupa, continua dando frutos. Eu sei que vocês estão aqui hoje atendendo a um convite para um mês inteiro em que estamos estudando sobre relacionamentos e a forma como Deus nos transforma através deles. Mas eu gostaria de dizer a vocês que vocês estão aqui primeiro porque um dia fizeram um pacto. E se estão casados, fizeram um pacto entre si. Um pacto é uma promessa entre duas partes. Um pacto é um acordo jurado na presença de Deus e da congregação, e quem não teve uma cerimônia, um na presença do outro e na presença de Deus. Um pacto é uma resposta humana à percepção do chamado divino. É algo no qual se entra de livre escolha com a convicção de que Deus tem santificado e abençoado essa união. Um pacto reconhece que Deus está bem mais comprometido do que as partes humanas poderiam estar para o cumprimento do acordo que foi firmado. E por isso o casamento será como uma árvore que dará frutos na estação certa. Eu quero perguntar agora aos casais aqui presentes se vocês estão dispostos a renovar o seu pacto, o plano de permanecerem juntos e seguir as dicas para que o casamento floresça e seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. Existe algum casal, ou o casal completo que está aqui, ou um representante da família, que gostaria de levantar a sua mão dizendo: hoje eu gostaria que orassem pelo meu casamento, porque eu gostaria que ele fosse como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo quando vier o tempo de seca, de sequidão, de dificuldades, eu quero, como a promessa de Deus na Bíblia, eu quero que o meu casamento floresça, que ele traga frutos e que seja um ambiente seguro para toda a minha família. Há um casal ou uma pessoa que gostaria de levantar a sua mão dizendo isso? Eu gostaria de orar por vocês. Vocês podem permanecer com a mão assim? Querido Deus, todos nós, Senhor, estamos aqui porque ouvimos o Teu chamado. E os nossos relacionamentos já foram abençoados de muitas maneiras, algumas nós nem percebemos, mas nós te agradecemos por isso. Hoje, no entanto, Senhor, conscientemente nós queremos pedir que essas dicas da Tua palavra possam ser uma realidade, praticadas na realidade no nosso casamento. Ajude-nos, Senhor, a termos casamentos saudáveis, famílias felizes, um lugar verdadeiramente seguro para o desenvolvimento da nossa família. Todas essas pessoas que levantaram as suas mãos, nós queremos pedir que o Senhor tome esses casais e essas famílias, abençoando-os agora. E que se há problemas, se houver dificuldades, que nas dicas da Tua palavra eles encontrem motivação para continuarem tentando o modelo certo. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.